Vamos trazer uma informação que interessa a você sobre Previdência Social, conversando com especialistas. Nara Braga, ao vivo, agora. É isso aí, Dalto. Bom dia a todos que acompanham o Tribuna na TV. A gente vai falar das mudanças aí de 2023 na Previdência Social. Muito se fala por aí das novas regras, né, da Previdência Social. E quem vai falar dessas mudanças pra gente é a doutora Vanessa Mello. Seja bem-vinda ao programa Tribuna na TV. Doutora, fala aí um pouquinho sobre essas novas mudanças nas regras da aposentadoria. Primeiramente, bom dia, Nara, é um prazer estar conversando contigo, com o pessoal de casa, principalmente sobre Previdência, que é um tema super relevante. Em 2023, a gente teve algumas mudanças nas regras, mas o importante é saber que, na verdade, essas mudanças elas vêm acontecendo desde a reforma. Em novembro de 2019, a gente teve uma grande mudança nas regras de aposentadoria, que o governo passou a sempre exigir uma idade mínima. Hoje, se eu for considerar regras novas, 65 anos para homem, 62 anos para mulher. Mas aí tem um princípio que a gente chama que eu não posso impor novas regras do nada. Então, toda vez que eu tenho uma nova mudança nas regras de aposentadoria, eu tenho também períodos de transição. Por isso que a cada ano eu tenho aumentando essas regras. Por isso que teve mudança também em 2023, vai acontecer em 2024 e assim até a gente poder exigir 100% a nova regra de aposentadoria. E como é que está funcionando agora? A aposentadoria por idade da mulher, que antes era com 60 anos, ela foi aumentando 6 meses a cada ano, que é a regra de transição, e em 2023, a mulher por idade, ela vai poder se aposentar com 62 anos de idade. Ano passado era 61,5, por exemplo. Então, esse ano, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E essa regra, ela já é a regra final. Então, ano que vem, em relação à aposentadoria por idade da mulher, ela não volta a mudar. Vai ser essa regra até que tenha aí outra reforma. E eu tenho outras duas regras de transição que são muito importantes. Antigamente, eu tinha uma aposentadoria chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Ela pedia 30 anos de contribuição da mulher, 35 anos de contribuição do homem, só que ela não pedia idade. Então, eu tinha que ter muito tempo de contribuição, mas eu não te pedi idade. Como a reforma agora passa a exigir idade, ele vai falar assim, tá bom, você estava quase se aposentando. Imagina uma mulher com 28 anos de tempo de contribuição. E aí a regra pega e muda, ela vai ter que esperar até 62 anos agora? Então, é pensando nesse pessoal que estava ali no meio do caminho, das regras, dos requisitos, que eu tenho essas regras de transição. Eu consigo ter... Qual é a regra que eu tenho agora? A de pontos e a da idade mínima. Que é falar assim, olha, você não precisa esperar até 62 anos de idade para se aposentar mulher, até 65 anos de idade para aposentar homem, mas me entrega o tempo de contribuição que antes era exigido e umas regrinhas a mais. Que regrinhas a mais são essas? Hoje, regra de transição da idade mínima. Mulher com 30 anos de contribuição e 58 anos de idade, repara que eu não preciso dos 62, consegue se aposentar com aquela antiga regra. Não peço 62, mas vou pedir pelo menos 58. E essa regra para o homem, como é que funciona? Me entrega os 35 anos de tempo de contribuição, que era o combinado antes, mas me entrega também pelo menos que tenha 63 anos de idade. São formas de conseguir se aposentar sem necessariamente esperar pela idade mínima da reforma. E a última regra é a regra de pontos. Para quem está em casa, o que significa pontos? Já dá até para ter uma noção e dar uma soma. Soma a sua idade hoje com o tempo de contribuição que todo mundo tem uma noção do tempo de contribuição que tem. Então, soma tempo de contribuição com idade, junta isso e isso são pontos. Então, se eu tenho 30 anos de contribuição, eu, Vanessa, e tenho 30 anos de idade, eu vou somar, eu vou ter 60 pontos. Se eu sou muito... Nem tem como, né? 30 anos de idade. Mas você soma a sua idade e seu tempo, você vai saber seus pontos. E essa regra de transição, ela deixa mulher se aposentar com 90 pontos, somando idade e tempo de contribuição. Exemplo, 30 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Não preciso esperar até 62, já consigo me aposentar logo. Mulher, 90 pontos
Homem, 100 pontos, essa é a regra de 2023. Essa regra de transição, ela vai aumentando 1 ponto a cada ano, até eu chegar na exigência final, que vai ser 100 pontos mulher, 105 pontos homem. Por isso que as regras de transição, elas vão ficar aí vigorando ainda por um tempo, até que todo mundo se adeque às novas regras que foram trazidas em novembro de 2019. E serve para não pegar a população de surpresa. Quem estava no meio do caminho consegue ainda se organizar, fica tipo um mix das regras antigas e das regras novas. Não queria nem falar a minha idade, doutora, mas assim, eu com 10 anos aí de contribuição, colocar aí uns 40 anos, eu consigo me aposentar? Ainda não. Eu sempre dou um bizu que é bem assim. Eu falei, olha, se você, para eu começar, a pessoa só vai conseguir se aposentar por idade. Isso é a nova regra. Então, homem, eu converso com ele a partir de 65 anos, mulher, 62 anos. Tem como se aposentar antes? Eu vou falar, tem, as regras de transição. Mas para eu começar a conversa sobre regras de transição, a conversa começa com, se você tiver pelo menos 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem, aí eu posso avaliar para ver se cabe alguma aposentadoria de regra de transição para essa pessoa. Importante o que tu falou, de falar, vamos supor que eu tenho 10 anos de contribuição. Em todos os casos, eu sempre vou pedir um tempo de contribuição mínimo. Então, não importa se a pessoa tem 62 anos, uma mulher, por exemplo. Não importa se eu alcançar 62 anos, se eu não tiver um mínimo de 15 anos de contribuição, não aposenta. Se eu tiver 62 anos e 10 de contribuição, que foi o teu exemplo, não aposenta. Eu preciso, apesar do nome se chamar aposentadoria por idade, isso até mudou, hoje é aposentadoria programada, eu sempre vou pedir tempo de contribuição mínimo. Então, quem ainda não chegou na idade e sabe que vai chegar um dia, já se organiza, vê quanto tempo tem, já faz um planejamento previdenciário para conseguir uma boa aposentadoria quando chegar o momento certo. 15 anos, então. Eu tenho que ir mais 5 aninhos aí para mim já fazer essa soma aí, né, doutora? Com relação à aposentadoria rural, a senhora tem alguma coisa para falar dessa aposentadoria? Como é que faz da aposentadoria rural? É a mesma coisa da aposentadoria normal, essa que a gente estava falando? Legal, boa pergunta, principalmente considerando a nossa região, que tem aí várias pessoas que trabalham na atividade rural. A aposentadoria rural, ela tem requisitos diferentes, ela reduz um pouquinho os requisitos. Por quê? Pela própria natureza da atividade. A pessoa está exposta a atividades, ao sol, enfim. Pela natureza da atividade, eu tenho regras diferenciadas. Isso serve para o professor, isso serve para a pessoa com deficiência e serve para quem tem atividade com exposição a risco de integridade física. Eu tenho regras diferenciadas que vão pedir ou menos idade ou menos tempo de contribuição, ou um cômputo diferenciado, que é como a gente chama. Mas são regrinhas um pouco específicas. Vamos falar do trabalhador rural. O trabalhador rural, ele não passou pela reforma. Então, as regras ainda são as mesmas. E quais eram? Eu vou ter uma redução de 5 anos na idade. Então, a mulher, 5 anos na idade em relação às regras antigas, que ele não passou pela reforma. Então, a mulher consegue se aposentar. Antes era 60, menos 5, mulher se aposenta com 55 anos de idade e comprovação de 15 anos de exercício da atividade rural. O segurado especial, que é essa categoria que a gente chama que é o trabalhador rural, ele é mais pequenininho, que trabalha em regime de subsistência, né? A gente fala aquele que planta para comer, trabalha com troca. Esse segurado especial, o trabalhador rural, ele não precisa efetivamente contribuir mês a mês para a Previdência Social. O que ele precisa? Comprovar 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Mulher, 55 anos, 15 anos de atividade rural. Homem, 60 anos, lembra a redução dos 5? 60 anos e 15 de atividade rural. Aí consegue se aposentar como trabalhador rural. Muito obrigada pelas informações, doutora. Aí, gente, você que está aí querendo se aposentar ou já está perto, procura aí saber como é que tá as novas mudanças nas regras da Previdência Social. Eu volto com você no estúdio, Dalton. Perfeitamente. Obrigado, Nara. Obrigado, a doutora, que trouxe esclarecimentos aí para você, que com certeza deve ter ficado mais preocupado, hein? Que, rapaz, mudaram tudo, cara. Essa mudança aí deixa todo mundo... Você já pensou? Você vai ter que viver 100 anos, então, Fica bem, xoxinho, bem... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
E o interessante é o seguinte, que o governo anterior comeu literalmente a contribuição daqueles que já tinham contribuído antes de 94, né? 94. Rapaz, alterou tudo. E sumiu, cara. Sem contar que um governo anterior também tinha... antigamente tudo era no papel, né? Aí de repente o INSS passou a ser tudo virtual, computadorizado. Só que aquelas fichinhas de antigamente jogaram no lixo. Rapaz, vou te contar. Eu agora em 2019, quando eu percebi que iam fazer essas mudanças todas, e eu tinha tempo e idade, eu tenho contribuição, que eu trabalho desde os 12 anos, de 10 anos de idade, contribuição, carteira assinada. O que eu fiz? Eu tratei de me aposentar. Resolvi. Foi só me aposentar, na sequência veio outra paulada. Toma, rapaz. Agora está uma briga aí para ver se o governo paga o retroativo antes de 94, né? Porque esse dinheiro não pode se perder. Estamos vivos. Os aposentados são pessoas de bem. São homens e mulheres. Então agora está a revisão da vida toda, que pode ser resolvido, vai depender da boa vontade do presidente Lula de resolver. E como ele sempre tem esse lado humano, com certeza vai resolver. E será muito bom. Estou aguardando, viu? Estou esperando.